Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo 30 e 31. Hoje vamos falar mais baixo, desde manhã, nós tivemos uma escola local. Sabe que eu estou com a voz um pouco prejudicada, mas com auxílio aqui no microfone, sobretudo com a graça de Deus, nós vamos chegar até o final. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo 30 e 31. Aqueles que encontraram, eu peço a gentileza de ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Eu vou ler, os irmãos, acompanhem. Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Assentados, irmãos. A igreja segue caminhando. Há um cântico assim, nas provas, nas lutas. A igreja segue caminhando. Às quartas-feiras, nós estamos estudando aqui na igreja o livro de Atos. Estamos no capítulo 10, próxima, quarta, vamos estudar o capítulo 11. E hoje eu resolvi fazer uma pausa no livro de Isaías, que estaremos falando sobre Isaías 56, para falarmos de Atos. Quem sabe para estimular você também a estar conosco aqui nos estudos. Atos narra a história de como a igreja saiu de Jerusalém e chegou até Roma, no espaço de 30 anos. De como o grupo, conforme o autor narra, lá em Atos capítulo 1, estavam reunidos ali 120 irmãos. De como um grupo de 120 irmãos chega a milhares, depois de 30 anos. Esse crescimento estatístico é narrado por eles. Na pregação do apóstolo Pedro, o número sobe para 3.000. Depois da cura do paralítico, a entrada do templo, a porta formosa, o número sobe a quase 5.000. Com a pregação de Estevão, de Filipe, as multidões em Samaria tendem unânimes. E daí por diante a gente não vê mais número, a gente vê apenas esse multiplicar. Quer nas provas, quer nas lutas, a igreja segue caminhando. É a nossa história. A história de Atos, continua na história, na sua vida, na história da minha vida, na história da igreja presbiteriana aqui em Nova Aurora, na história da igreja presbiteriana no Brasil, da história da igreja evangélica, cristã, dos nossos irmãos, da igreja universal, da igreja militante, espalhada por toda a face da terra. A igreja segue caminhando. O propósito do livro de Lucas, ainda que alguns comentaristas elenquem outros, o mais provável, pelo menos no meu entendimento, é mostrar como a igreja saiu de Jerusalém e chegou até Roma, cumprindo aquela agenda estabelecida por Jesus em Atos 1:8, que a maioria dos irmãos aqui já sabe de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a igreja seguiu esse plano. Há um estudioso, comentarista, teólogo, que ele divide o livro de Atos, estou falando de C.H. Turner, em 6 fases, 6 etapas, 6 partes. E nessa mensagem, eu vou usar essa divisão de Turner para, de alguma forma, expor de maneira sintética, didática, esse progresso do Evangelho até o texto que nós lemos agora, no início da nossa meditação. Ele divide o livro em 6 partes, e em cada parte, ao término de cada parte, ele, ao concluir, ele cita, ele destaca um versículo que é como se fosse um relatório do progresso da igreja. Nas provas, nas lutas, a igreja segue caminhando. Não sei se o Eduardo conhece esse cântico aí, se pode tocar aí no final. A gente tocar, quem sabe faz ao vivo, não é isso? Então, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando. A primeira sessão, a primeira divisão que ele apresenta é do capítulo 1 até o capítulo 6, o versículo 7. E quando a gente vai ler o versículo 7, vai dizer assim: a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes abraçavam, obedeciam. Vou repetir o versículo se você quiser acompanhar. Atos 6, 7. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam. O que a gente vê nessa primeira fase? A gente vê a igreja, conforme o programa, a agenda de Jesus, de Atos 8, pregando em Jerusalém. Eles estavam reunidos com medo dos judeus ali, no dia de Pentecostes. De repente, veio sobre eles, ouviu-se um vento impetuoso, um barulho cômodo de um vento, e distribuída como línguas, todos ficaram cheios do Espírito Santo, falavam outras línguas. As pessoas ridicularizavam, como fazem até hoje, com a nossa fé, com a nossa crença, com a declaração de que Jesus é o Senhor. Mas Pedro se levanta e prega: olha, varões galileus, esses homens, eles não estão embriagados, bêbados, como vocês estão dizendo, sendo essa a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. É como se está muito cedo para o pessoal, está todo mundo bêbado assim. O que acontece foi dito lá pelo profeta Joel, ele cita o livro de Joel no capítulo 2, e ele prega, ele chama o povo ao arrependimento, e ele diz: o que a gente tem que fazer? Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. E eles se arrependem e creem. E a igreja que tinha 120, agora tem 3.000 convertidos. A igreja prossegue. Na hora da oração, que os judeus oravam a hora nona, a hora sexta, a hora terceira, a hora sexta e a hora nona, e eles, está lá João e Pedro indo para a oração da hora nona ao templo, e ali tinha um paralítico. O paralítico todos os dias era colocado ali e pedia esmola. Todo mundo conhecia. Ele olha para Pedro, para João, na esperança de ganhar uma esmola. Ele diz: olhe para mim. Pedro diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho, se eu te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te, anda. E ele foi curado, lógico, que houve um alvoroço, a multidão veio ali no pórtico e começaram a ouvir a mensagem de Pedro, o capitão do templo, também o sacerdote. A guarda chega e prende Pedro. Mas quando prenderam Pedro e João, já o fizeram
tarde demais, porque o texto diz que o número já tinha subido para 5 mil. Eles são bem guardados no Brasil. Mas aí daqui a pouco, eles estão lá fora pregando, anunciando. Quando eles chegam novamente dentro do sinédrio, eles dizem assim, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, a elite religiosa, olha, é evidente que o Senhor operou um grande feito, um milagre entre nós, e nós não podemos negar. Se eles pudessem, com certeza eles fariam, mas eles não podiam negar. A igreja prega, pessoas se convertem, há perseguição, uma perseguição externa. Mas o período da igreja não é só perseguição externa. Aí começa um problema que destrói com tanta, quem sabe com maior força, que é um problema interno, um problema da corrupção. Como havia necessidade, um bondoso, Barnabé, ele vai e vende a propriedade dos seus povos. Ananias e Safira, iludidos pelo diabo, eles querem aparecer, eles vendem também um campo, entregam aos pés dos apóstolos, como se fosse todo valor, mentindo. Ali a falsidade está dentro da igreja. Eles são punidos. Lá em Atos, no capítulo 5, quando a igreja morre, fulminado, de Pedro, 3 horas depois chega a sua esposa, repete a mesma história, e eles olham, eles aí, a porta que eles levaram o seu marido, eles também te levaram. Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo, vocês mentiram a Deus. Aí vocês olham diante da servidora da igreja, vai começar a diminuir, mas não aumentou o temor, aumentou a reverência, e a igreja crescia, e onde há crescimento há também problema. Parece que não há crescimento sem dor, né? Eles têm um filho pequeno, eles vão ter uma dor na perna, crescendo. Um crescimento sem dor. A igreja crescia, mas logo começou a haver uma murmuração da viúva, dos helenistas. Os helenistas, as viúvas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E a solução é nomear 7 homens piedosos, diáconos, e vão cuidar das mesas. E a igreja continua crescendo. E aí termina com esse texto, com esse relatório de Atos 6, 7. Você deve marcar aí na sua Bíblia. A palavra do Senhor, a palavra de Deus crescia. E o número dos discípulos se multiplicava. A ordem é sempre essa. A palavra de Deus cresce. A palavra de Deus cresce. A palavra é exposta. A palavra é ensinada, a palavra é crida, a palavra é vivida pela igreja, e o número dos discípulos se multiplica. E, inclusive, os muitíssimos sacerdotes obedeciam ao fé. E com certeza, Deus, para esses últimos, os sacerdotes, era muito mais difícil fazer isso. Eles estavam abrindo mão de muito mais coisas. Eles estavam sujeitos a muito mais perseguição e retaliação. Mas a palavra de Deus cresce. O número dos discípulos se multiplica. Muitíssimos sacerdotes obedecem ao Senhor. Aí a segunda sessão que Dunker propõe vai do versículo 6 do versículo 8 do capítulo 6 até o versículo 31 de Atos 9. E aí já estamos bem próximos aí de onde estamos nas quartas-feiras. Que vai narrar a expansão da igreja. E aí a gente vê Filipe pregando, e aquele programa de Atos 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, por toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A gente vê isso se cumprindo, porque agora não é mais Jerusalém. Filipe sai de Samaria, as multidões atendem unânimes, e Filipe e Estevão, diáconos,
não se detém somente ao ofício de servir as mesas, mas eles vão além. Nós não podemos ficar aquém do nosso chamado. Nós podemos sempre ir além das nossas missões, fazer mais e melhor. E Estevão também prega. E o texto diz que ninguém podia resistir à sabedoria com que ele falava, e enfureceram-os e começaram a clamar contra eles. Estava lá entre esses homens sábios um jovem chamado Saulo. O rosto de Estevão brilhava como um anjo, mas é isso, impediu de eles usarem de violência e lançarem fora da cidade, e apedrejarem e o matarem. Mas o texto diz que Estevão, fitando os olhos nos céus, ele viu, ele disse que via Jesus, via Deus e via Jesus à sua direita. Ele está dizendo: olha, aquele que vocês mataram, como criminoso, era o Messias, que ressuscitou, que foi assunto aos céus, ele está lá à direita de Deus. E ele tem: meu Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, perdoa, não impute a eles este pecado, e salve-os. E aí o capítulo 9 começa dizendo que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra a igreja, ele pede cartas aos principais sacerdotes para ir a Damasco e trazer aqueles que ele encontrassem, que forem do caminho, porque assim eram os cristãos do caminho, os peregrinos. Ele vai cheio de ódio, cheio de rancor. O microfone ficou que nem eu, ficou sem voz, né? Cheio de ódio, cheio de rancor, na literalidade do texto, respirando ainda ameaças e morte, e trazendo, arrastando para a prisão homens e mulheres e crianças. Tamanha barbaridade dele. Ele vai assim, e quando está chegando na estrada da marcha, e uma luz, outro texto vai dizer que mais forte do que a luz ao meio do sol ao meio-dia, ele cai por terra, e ele ouve uma voz. Os homens veem a luz, mas não entendem, estão com ele, e ele pergunta, a voz para Saulo: Saulo, por que me persegue? Saulo perseguia a igreja, mas Jesus disse: Saulo, por que me persegue? Os homens daquele tempo e dessa época também têm que entender que quem persegue a igreja persegue a Jesus. E é assim que Jesus entende. Paulo cai, e ele, quando ouve essa voz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem me persegue. Agora levante, porque alguém vai te levantar pela mão, você vai ficar cego. E você vai entrar na cidade, lá não dizer o que você vai fazer. Aquele homem cheio de arrogância, cheio de prepotência, que jogava contra Deus, fazer contra Deus matando crentes. Ele que queria entrar como um delegado, um homem revestido de autoridade, com cartas em Damasco, entra cego, conduzido pela mão, e Ananias, pela por Deus, olha Saulo, ele começa a visão, ele começa a pregar. E como esse homem se converte, o perseguidor dele se converte, o término aí de Atos 9, 31, a segunda sessão, termina assim: na verdade, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja segue caminhando. A perseguição se levanta. Estevão é feito o primeiro mártir da igreja. Mas a igreja tem paz. A igreja prospera. A igreja se edifica. A igreja segue no temor do Senhor. A igreja segue no conforto do Espírito Santo. E a igreja cresce em número. A terceira sessão, Atos 9, 32 a 12, 24, depois da conversão de Paulo, tem ali a
aceitação de Cornélio, capítulo 10, a visão de Pedro. Pedro, ele entende daquela visão do lençol que desce com todo tipo de animal, e o anjo fala, Deus fala, Pedro, levanta, mata e come, e Pedro retruca, Senhor, eu sou judeu, eu não comi coisa imunda. Não, chame de imundo que Deus purificou, não torne comum que Deus purificou. E aí ele vai lá, ele entra na casa de Cornélio, ele prega, e diz que quando ele estava pregando, o Espírito Santo cai sobre eles, gentios, totalmente gentios, e as testemunhas que Pedro levou, viu também isso, e mesmo como aquela resquício de judaísmo, eles olham e eles receberam o mesmo Espírito. O que aconteceu em Pentecostes, o que aconteceu em Samaria, aconteceu aqui também com gentios. É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é a mesma fé, então é a mesma igreja, não há distinção. E aí o próprio Pedro diz, olha, como podemos negar a esses água? Como poderíamos negar o batismo a esses que receberam o mesmo Espírito que nós? E ninguém podia contender, retrucar, refutar aqueles fatos tão poderosos. E aí os gentios entram na igreja. E aí a gente tem no versículo 24, capítulo 12, versículo 24, o término dessa outra sessão, com o relatório de triunfo. Entretanto, por que entretanto, irmãos? Porque mesmo tudo isso, no capítulo 11, o pessoal vai questionar Pedro. Você entrou na casa de gentio, você comeu com eles, você recebeu os gentios, e eles consideraram gentios como imundos, como que não valesse nada. Alguns chegavam a dizer, são para alimentar, os gentios só servem para alimentar o fogo do inferno. Graças a Deus isso foi quebrado, porque todos nós aqui no Ocidente, nós somos gentios. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Você está observando uma coisa, irmãos? Não é Pedro que cresce, não é Paulo que cresce. O que cresce é a palavra do Senhor. O que cresce é a palavra de Deus. Quer nas provas, quer nas lutas, a igreja segue caminhando. Vou falar de novo para vocês poderem interagir. Quer nas provas, quer nas lutas, a igreja segue caminhando sempre com o relatório de triunfo. A quarta sessão vai do capítulo 12, versículo 25, até o capítulo 16, versículo 5. Fala da propagação da igreja na Ásia, da viagem de Paulo, da sua pregação na Galácia, e tem o famoso concílio de Jerusalém, quando eles decidem agora, de maneira oficial, olha, nem nós, nem nossos pais podemos suportar esse fato. Ele já colocar coisa sobre os gentios. Aí Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, ele dá um parecer que é favorável. Que não é obrigatório a circuncisão. Pode estar na lei sem circuncisão. Vamos apenas orientar, escrever, mandar cá, que eles se guardem das relações sexuais ilícitas e dos animais sacrificados, ídolos, do sangue dos animais sufocados, que se abstenham do mal. E foi feito isso, mandado cartas para todas as igrejas. E o texto vai dizer assim: a igreja se fortalecia na fé e dia a dia aumentava em número. Assim, a igreja se fortalecia na fé e dia a dia aumentava em número. Aí nós temos a quinta sessão, que vai do capítulo 16, versículo 6, até o capítulo 19, versículo 20. Relata agora a expansão da igreja na Europa, a tarefa de Paulo nas grandes cidades
etílicas, como Corinto e Éfeso. E a gente vai ver no capítulo 19, no finalzinho, Corinto e Éfeso eram grandes polos do paganismo. E em Éfeso existia o templo da grande Diana dos Efésios, e a gente vê isso nas cartas, o povo gritando, grande a Diana dos Efésios, mas tudo isso cai. O misticismo cai, inclusive alguns exorcistas judeus, um tinha nome inclusive Cefas, eles querem, quem sabe a semelhança de um pouco mais atrás Simão, que queria comprar o poder de Deus, e Pedro repreende por isso, e entra na história como o seu nome como origem é simonia, né, que é compra de ofícios religiosos. Agora, um grupo de exorcistas judeus, eles querem expulsar um demônio, e aí assim, conjuro-vos em nome de Cristo, do Cristo a quem Paulo serve. E aí o demoniado vira, porque todos sabemos quem é Cristo, e nós nem sabemos quem é Paulo, conhecemos Cristo. Nós falamos quem sois, e diz que o Espírito parte para cima deles, né, e dá uma surra deles, porque não funcionava assim. A gente vê que homens, uma mulher endemoniada, que dava muito lucro para os seus patrões, ela é liberta, e aqueles homens só estavam preocupados com o lucro, e eles se indignam e ficam desesperados porque vê a esperança do seu lucro se desfazer. A palavra de Deus é pregar. E aí, nesse capítulo 19, a gente vê que muitos se convertiam e traziam seus livros e material, todo material era de magia, mas principalmente os livros, e os queimaram em praça pública. Eles mesmos fizeram isso. E se você verificar aí no capítulo 19, versículo 19, você vai ver que o autor de Atos, Lucas, ele nos dá o valor, era uma soma astronômica. Olha, se contasse, vendesse todo aquele livro, dava muito dinheiro. Homens que renunciaram tudo para seguir ao Senhor Jesus. Aí, no capítulo 19, versículo 20, encerra-se a quinta sessão com um relatório de triunfo. Assim, a palavra do Senhor crescia. Você já está pensando, pastor? Estou entendendo, sempre tem a palavra do Senhor, né? Sim, sempre tem a palavra de Deus. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ela crescia e prevalecia poderosamente. Ou seja, não adianta a Diana de Efésios, não adianta a sabedoria, a filosofia de Corinto, de Atenas. Né? O que aconteceu foi que aqueles homens pegaram todos os seus livros, com todo o seu conhecimento, com todas as magias, e queimaram tudo, porque conheceram que a palavra de Deus é a palavra da verdade que liberta. A igreja segue caminhando, nas lutas, nas provas, a igreja segue caminhando, assim crescia a palavra de Deus, e prevalecia poderosamente. Atos 19, versículo 20. Mais um término de uma sessão com um relatório de triunfo da igreja, apesar das perseguições. Aí nós nos aproximamos da última sessão, que vai do capítulo 19, versículo 21, até o texto que nós lemos, Atos 28, 31. A gente vê a igreja progredindo. Tem que chegar a Roma, chega de um jeito inesperado. Chega com Paulo preso, e sendo escoltado, com várias emoções pelo caminho, você deve entender, naufrágio, açoites, prisões. Ele chega como um prisioneiro, mas ele tem uma consciência, irmãos. E a gente vai ler isso numa das cartas que ele escreve, Filipenses, que é uma das cartas das prisões, da prisão.
É conhecido também como a carta da alegria. E em Filipenses 1,12, ele diz assim: quero cientificar-vos, irmãos, que o que tem me acontecido serviu antes para o progresso do Evangelho. Enquanto o diabo, o mundo, pensam que estão só oprimindo, o apóstolo Paulo, com visão de Deus, ele diz: olha, as coisas que me aconteceram têm servido antes para o progresso do Evangelho. E aí no versículo 13 de Filipenses 1, ele vai dizer assim: porque é sabido das minhas cadeias por toda a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador estava ali junto com Paulo o tempo todo, né? Então a igreja, os soldados, a guarda, Roma, estava sendo ganho na sua força, ali debaixo, como o pessoal diz, das barbas de César. Não sei se o imperador tinha barba, né? Provavelmente não, mas estava ali debaixo dos olhares dele. Foram sendo ganhados por Cristo, né? Através da pregação de Paulo. Agora, esse texto, mas ele é fantástico. Por 2 anos, Paulo se preso em Roma, na sua própria casa de lugar. O sistema prisional daquela época não era hoje, como hoje, nem sustentava o preso. Então ele tinha a liberdade para se ele mesmo alugasse a sua casa. E os soldados ficariam com ele. Não dá uma ideia que Paulo, o fazedor de tendas, ele trabalha até o final da sua vida. Ele depende do que ele tem. E ele não é infrutífero na prisão. Na prisão ele escreve, pelo menos, aquilo que nós hoje conhecemos como 4 cartas da prisão: Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo escreveu aqui. E como termina esse relatório? Como termina essa história? Alguns chegam a questionar: mas por que Lucas terminou assim de forma tão abrupta? E chega a perguntar: o que aconteceu com Paulo? Paulo foi solto? Paulo foi martirizado? O que aconteceu? Como foi o julgamento dele perante César, já que ele tinha apelado para César? Vale destacar, irmãos, que Lucas não estava narrando a biografia de Paulo. Ele não estava preocupado em narrar a biografia de Paulo. Lá no início ele diz assim: ó, excelentíssimo Teófilo, escrevi o primeiro livro, contando, narrando o que Cristo começou a fazer e ensinar. Fazer e ensinar. E agora ele continua a narrar o que Cristo continua fazendo através da sua igreja. E o seu objetivo era narrar o progresso do Evangelho de Jerusalém até Roma, cumprindo Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ele chega em Roma, em Paulo, em Lucas, e tem assim: ó, terminei o meu trabalho, porque o objetivo foi cumprido. E aí, segundo turno, ele termina aqui com a sua 6ª sessão, também com um relatório de triunfo, ao dizer: Paulo permaneceu na sua própria casa, pregando o Evangelho do Reino, com toda a intrepidez, preso, mas pregando o Evangelho do Reino com toda a intrepidez, sabendo que o seu corpo, como ele diz em outra carta, estava para ser oferecido por libação, ou seja, ele seria morto, mas ele estava pregando o Evangelho do Reino com toda a intrepidez e sem impedimento algum, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Quer nas provas, quer nas lutas, a igreja segue o caminho. Jesus começou a fazer isso. E Jesus continua a fazer, a ensinar, através de mim, através de você. Porque ele diz: olha, aquele que crê em mim, se você crê em mim, você vai fazer obras maiores. Nós continuamos a tratar com Jesus. Nós continuamos aqui
ser revestido do alto, de pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, a sua casa, dentro do seu lar, pode ser a sua Jerusalém, seus vizinhos, o seu bairro, e até os confins da terra, aonde quer que Deus te leve, aonde quer que chegue a sua palavra. Não se espante, perseguições virão, afrontas virão, mas Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A história da igreja vai continuar sendo dividida em muitas sessões, em muitas etapas, mas em todas elas nós vamos poder redigir, nós vamos poder escrever um relatório como Lucas, de triunfo. Se formos fiéis, vamos dizer, crescia a palavra do Senhor, a palavra do Senhor se multiplicava, a palavra do Senhor prosperava, a palavra do Senhor prevalecia, a palavra do Senhor ganhava poderosamente, prevalecia poderosamente. O Evangelho do Reino é pregado com toda intrepidez, sem impedimento algum. Vamos ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, porque atos continuam. Agora são os nossos atos, os atos da igreja, a igreja que prega o Evangelho por todo o mundo. Que Deus te abençoe ricamente e que nós, como igreja presbiteriana aqui em Nova Aurora, mas também como toda a igreja universal, o povo de Deus espalhado pela face da terra, sigamos fazendo a palavra de Deus crescer, multiplicar, prosperar com toda a intrepidez. O nosso relatório é sempre de vitória.